O West Ham da Inglaterra planeja oficializar uma proposta para ter o Pedro do Flamengo. Meus amigos, pode ter saída lá na Gávea. Nesse vídeo eu te mostro quais seriam esses valores desta possível proposta e quanto o Flamengo receberia. Vamos juntos que eu vou abrir todo esse jogo sobre essa possível saída do atacante rubro-negro. Primeiro que o Pedro atraiu o interesse do West Ham, principalmente pelas boas atuações no Mundial de Clubes que aconteceu recentemente lá na semana passada. Ele terminou o campeonato como artilheiro. Além disso, foi convocado para a Copa do Mundo no último ano, em 2022, inclusive entrou em algumas partidas. É verdade que ele não era um titular da equipe, jogou pouco nas eliminatórias, teve uma ou outra oportunidade, já foi direto para a Copa do Mundo e entrou no decorrer de algumas partidas. Mas além disso, também do ótimo desempenho que ele conseguiu com o Flamengo na temporada de 2022. Sendo de fato um protagonista, entrando no time titular com a lesão do Bruno Henrique, atuando ao lado do Gabigol, sendo um dos principais artilheiros junto com o Gabi, fazendo gols decisivos, enfim, sendo de fato um protagonista, assumindo esse posto na equipe titular do Flamengo. A gente sabia que ele seria capaz, que ele era muito capaz de conseguir isso por conta da sua qualidade técnica. E falando em qualidade técnica, é o que não falta para esse setor ofensivo do West Ham nesse momento. Primeiro porque a equipe tem o Scamacca, atacante contratado junto ao Sassuolo, que tinha se destacado lá na equipe italiana, foi contratado na penúltima janela de transferências e ainda não conseguiu se adaptar ao futebol inglês. Ele se destacou bastante no Europeu Sub-21, lá em 2021 ele era um titular da equipe, foi muito importante e aos pouquinhos foi ganhando espaço no time titular lá do Sassuolo e foi onde se destacou até chegar ao West Ham. No momento, ele é um reserva da equipe, ele não é um titular, né? Como eu disse, ainda está tentando se adaptar aos moldes do futebol inglês, tem muita diferença de jogo em relação ao campeonato italiano. E, de fato, ele não é realmente o protagonista dessa equipe, mas tem muita qualidade, um atleta novo, e pode sim, né? Sei lá, talvez na próxima temporada, ou quem sabe em breve, se tornar um titular. Outro que também é mais uma opção no ataque do West Ham, Danny Ings, atacante que jogou no Southampton, jogou no Aston Villa, foi contratado recentemente para a equipe do West Ham para dar uma característica um pouco diferente para o jogo da equipe inglesa. Também não é um titular, entra em algumas partidas, está começando a ganhar mais oportunidades com o técnico David Moyes agora, mas também de fato não é um titular dessa equipe, porém é mais um bom jogador que agrega bastante ao elenco da equipe inglesa. E de fato quem é o titular é o Michael Antonio, atacante veloz que começou sua carreira atuando mais aberto como ponta, agora no West Ham, que já está há um certo tempo na equipe inglesa. Ele é realmente um centroavante de velocidade, de imposição física, que entrega bastante esse jogo de profundidade, né? E ele é realmente um titular dessa equipe do West Ham. Até acho, tecnicamente, assim, de jogo, que ele seja inferior aos outros dois, tanto ao Danny Ings quanto ao Scamacca. Porém, talvez por característica de jogo, pelo modelo de jogo do David Moyes e como os jogadores se entendem nessa equipe, o Michael Antonio me parece que se encaixa melhor a equipe do West Ham. E aí a gente vai de encontro com o que são as características do Pedro, né? O Pedro, ele já teve uma passagem pela Europa, lá na Fiorentina. Naquele momento ele não foi realmente muito aproveitado. A equipe italiana preferiu ficar com o Vlahovic, que hoje, né, que após se destacar na Fiorentina lá, ganhou espaço no time titular, foi artilheiro, enfim, fez diversos gols e hoje ele pinta na equipe da Juventus. Foi realmente vendido e aí naquela ocasião a Fiorentina optou por ficar com o Vlahovic e o Pedro praticamente não foi bastante utilizado. E nessa equipe do West Ham vai muito de encontro com o que é o titular, o Michael Antonio, com o que é a característica do Pedro. O Pedro é mais aquele centroavante 9, que joga de costas,
que tem uma, assim, qualidade técnica, é indiscutível que ele seja melhor, na minha opinião, que os outros dois, né? Além do Maicon Antônio, que o Danny Ings e que o Scamacca. Mas ele breca muito nessa característica, né? Ele é um jogador que tem uma bola aérea, não é veloz, tá? Muito diferente do Maicon Antônio. Se a gente for levar em consideração, acho que ele tem uma característica bem parecida com o Scamacca, tá? Alto, forte, joga de costas, tem o pivô, finaliza com as duas pernas, tem jogo aéreo, enfim, consegue dominar a bola dentro da área, aquela matada no peito que é característica do Pedro. Mas, como eu disse, esbarra assim no que o David Moyes está utilizando neste momento. E aproveitando para falar em momento, o West Ham tá numa situação ruim, né? O atual 16º colocado da Premier League, vivendo um momento ruim, muito diferente do que essa equipe pode entregar, com jogadores de muita qualidade, como os brasileiros Paquetá e Emerson Palmieri. É verdade que o Palmieri se naturalizou italiano, como lateral direito Kufá, os volantes Souček e Rice da seleção inglesa, o Benrahma, atacante, o Bowen, que foi um dos grandes destaques da Premier League da temporada passada. Enfim, o elenco em si é muito bom e, cara, eu acredito que possa chegar a um nível bem maior, para disputar lá em cima. Talvez depois do Big Six seja um dos melhores elencos do campeonato, né? O Big Six: Arsenal, Chelsea, Liverpool, United, City e Tottenham. E acho que junto com o Wolverhampton, Aston Villa, com o próprio Leicester, Nottingham Forest, acho que o elenco do West Ham é um dos melhores fora desse grande eixo do campeonato inglês. Mas enfim, tá vivendo um momento ruim, é um problema pro David Moyes conseguir consertar essa situação. E o Pedro seria um cara para dar uma outra visão, uma outra qualidade para esse ataque do West Ham. E vamos lá ao que interessa. O West Ham já iniciou uma conversa com o Flamengo. Ainda nada foi oficializado, como eu disse no início do vídeo. Os Hammers, como é chamado a equipe do West Ham, eles estão planejando oficializar uma proposta. Durante essas conversas, o Flamengo pediu cerca de 40 milhões de euros, o que equivale a quase 230 milhões de reais. Vale destacar que o Pedro renovou o seu contrato recentemente, né, se estendeu o contrato até dezembro de 2027, então não me parece um cenário muito favorável para que o West Ham consiga nesse momento atrair de fato o jogador. É claro que tem a quantidade de brasileiros na Premier League, o nível de competitividade maior, esse peso no currículo, na sua carreira, de disputar a Premier League, de estar disputando o campeonato considerado o melhor do mundo. Mas neste momento não me parece uma investida fácil do West Ham. Como eu disse, nada foi oficializado, mas há um planejamento e há conversas sim com a diretoria do Flamengo, já demonstrando um certo interesse no atacante rubro-negro. Em relação ao valor, claro que o Flamengo pediu 40 milhões de euros, mas pode haver negociação. A gente entende, né? A gente sabe que nesse mundo de negócios o clube demonstra interesse, o outro que possui o jogador rebate pedindo uma proposta inicial e depois disso há uma negociação para ver se o clube que tem interesse na contratação do atleta consegue diminuir este valor. Então, recapitulando, apesar de ser um início ainda, de estar havendo um certo estudo na oficialização, o West Ham já demonstrou, já falou para o Flamengo, ó, eu tenho interesse no jogador, hein? Eu sei que vocês pediram tal valor, mas eu já tô adiantando que eu quero e eu vou negociar esse valor que vocês pediram. Enfim, é a equipe inglesa que tem bastante bala na agulha, não que o Flamengo não tenha também, é uma equipe muito bem estruturada, que tem uma receita enorme, mas é difícil conseguir barrar aí um atleta, ainda mais quando, se de fato ele quiser se transferir, é difícil barrar a transferência do atacante ao futebol inglês. Beleza, galera? Vamos continuar acompanhando aí essa situação entre o West Ham, Pedro e Flamengo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo, para você estar ajudando esse trabalho independente e também para você não perder nenhum conteúdo sobre o rubro-negro. Beleza? Muito obrigado e até amanhã.